24 de dezembro, Café com Deus Pai. Em frente. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Eu te convido a fazer a leitura desse texto diretamente da Bíblia para entender o contexto desses versículos que nós acabamos de ler. Aqui em Filipenses, no capítulo 3, Paulo, que foi um apóstolo de Jesus, escreveu uma carta para a igreja de Filipos, que era uma cidade na Macedônia, na região da Grécia. E as pessoas que nasciam em Filipos se chamavam filipenses. Então, Paulo escreveu essa carta para os filipenses, e aqui no capítulo 3, ele começa a falar a respeito da caminhada dele com Jesus. E ele convida os filipenses a pensarem como ele e a agirem como ele. Então vamos ler aqui Filipenses, capítulo 3, vamos ler dos versículos 10 até o 17. Então aqui a partir do 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. 11. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Então aqui nesses versículos 10 e 11, Paulo fala que o desejo dele era conhecer a Cristo, e quando ele fala conhecer a Cristo, ele está dizendo assim: viver tudo o que Cristo, que Jesus viveu, o que ele passou e como ele venceu as circunstâncias nessa vida. Então tudo que eu quero é conhecer a Cristo, é viver uma vida onde eu conheço a Ele e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Em outras palavras, ele também queria morrer para os seus pecados e viver uma vida restaurada e nova em Jesus, como alguém que ressuscitou, que deixou o pecado e que vive em uma vida de correção. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos. Ele também queria passar pelos sofrimentos que Jesus passou e me tornar como ele na sua morte, ou seja, poder alcançar o céu. Versículo 11, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida, com a esperança de que ele estaria com Cristo no céu. Agora, versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Versículo 14. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. 15. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém,
se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Versículo 16. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. 17. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Então, esse é o texto de Filipenses, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 17, que nos mostra que Paulo está falando para os filipenses que ele estava se esforçando para viver da mesma maneira como Cristo, que ele estava disposto a conhecer toda a caminhada de Cristo e também os seus sofrimentos, estando disposto a passar tanto pelas vitórias como também pelos desafios. Ele fala aqui no versículo 15, que todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Falar dessa forma e ler esse texto pode parecer uma grande loucura num tempo em que todas as pessoas só pensam no seu prazer, num tempo em que todas as pessoas só pensam naquilo que lhes agrada, naquilo que afasta a tristeza, o sofrimento, num tempo em que tantas pessoas se entregam para as bebidas, para as drogas, para o cigarro, para a pornografia, para a prostituição, para o jogo dos bets, com a finalidade de encontrar alguma diversão. Algumas pessoas se entregam para acompanhar séries, filmes e tantas diversões são oferecidas nos tempos atuais em que as pessoas querem evitar o sofrimento. Paulo vai na contramão e ele vem e diz: eu estou indo em frente, seguindo a Cristo. Eu aceito os desafios, os sofrimentos que eu tiver que passar para que eu consiga ser forte espiritualmente para poder levar avante essa mensagem. E ele vem e diz aqui no versículo 13: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Versículo 14: eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Ele está dizendo: eu estou pensando na linha de chegada. Qual é a linha de chegada do cristão? É chegar no final da vida e saber que, quando chegar diante de Deus, vai poder entrar diretamente no céu, porque recebeu a Jesus nessa vida e venceu os desafios com Jesus, falando a respeito do nome dele, mostrando para as pessoas à sua volta que, de fato, caminhou com Jesus. E Paulo fala: eu corro direto para a linha de chegada. No versículo 13, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quantas pessoas estão pensando, lembrando de coisas que ficaram para trás, querendo repetir as coisas que faziam no passado, ou guardando mágoas no coração, que são coisas que deveriam ficar no passado. Mas Paulo fala no versículo 14, no versículo 13, eu esqueço o que ficou para trás e eu avanço para o que está na minha frente. O versículo 14, eu corro direto para a linha de chegada. Quando ele fala eu corro direto, ele está dizendo: eu não fico correndo para a direita nem para a esquerda,
Eu não fico desviando a rota e o caminho. Eu fico com os olhos focados na linha de chegada. E eu ando sempre com isso na minha frente. Eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Esse prêmio é eu conseguir viver sem nada do que ficou para trás, viver o novo de Deus a cada dia, cada vez mais perto dele, porque Deus nos chama para uma nova vida por meio de Cristo Jesus. Nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador para viver essa nova vida e seguir em frente nessa nova vida. Agora o versículo 15: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Nos dias atuais, muitas pessoas que estão há 20, 30, 40 anos na igreja estão desistindo de pensar assim. Estão dizendo assim: estamos cansados, queremos agora viver as coisas novas que o mundo está oferecendo. Vejo pessoas com 60 anos, pessoas que estavam casadas há 40 anos e que estão pedindo divórcio, dizendo assim: cansamos, ficamos nos suportando durante tanto tempo, mas agora decidimos que hoje, com essa facilidade, podemos viver cada um a nossa própria vida. Venceram tantos desafios juntos e, de repente, chegando no final e na linha da chegada, começam a pensar em desistir, porque começam a jogar no rosto um do outro coisas que deveriam ser perdoadas. Então, numa época onde tantas afirmações de que você pode ser feliz e viver como você quer estão sendo espalhadas nas redes sociais, na mídia, as pessoas pensam em viver fugindo dos sofrimentos e dos desafios. Mas Paulo fala aqui no versículo 15: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Então Paulo está dizendo: é necessário falar com Deus, é necessário buscar de Deus as respostas para que Deus possa tornar claras as coisas para aqueles que não entendem a importância de vencer os desafios. Versículo 16: portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Versículo 17: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. Paulo fala que ele poderia ser imitado. Será que podemos dizer para as pessoas à nossa volta: você pode copiar o que eu tenho feito, porque eu tenho seguido diretamente em frente? Paulo lutava tanto para ser como Cristo que ele disse: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Então ele fala: não apenas olhem para mim, olhem também para todos aqueles que estão vencendo e olhando de maneira direta para frente. Agora, retomando a mensagem que nos diz em frente, vamos ler aqui o devocional. A busca pela perfeição nos dias de hoje continua a impor padrões inalcançáveis para muitos.
Isso resulta em uma crescente insatisfação consigo mesmo, gerando frustração e desânimo, já que poucos conseguirão atender aos padrões impostos pelo mundo. Então aqui, no devocional, ele está falando a respeito de perfeição. Em tudo que se faz hoje, em todos os lugares por onde você vai, por onde você anda, por onde você passa, as pessoas exigem perfeição. Na aparência, nas roupas, na preparação de uma refeição, na divulgação de um produto, na forma como você fala, na forma como você apresenta alguma coisa, em tudo as pessoas buscam perfeição. Frequentemente, traçamos planos para a nossa carreira, conquistas materiais e segurança financeira para o futuro, mas dedicamos pouco espaço ao que realmente importa: ouvir a Deus e caminhar na direção do que Ele deseja para nós. Entenda que devemos sim fazer planos, mas sempre saber que a resposta certa vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Em Provérbios 16, versículo 1, nós lemos: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Versículo 2: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. E o versículo 3: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Então, entrando nessa mensagem de Provérbios, no capítulo 16, dos versículos 1 ao 3, nós vemos que podemos fazer planos, mas no final é o Senhor que dá a última palavra. Muitos planos não se realizam porque deixamos de ouvir a Deus antes de começar os planos. O versículo 2 fala que você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Você pode pensar que o seu plano é muito bom, mas o Senhor pode ver em você uma intenção que vai levar você à ruína no futuro. Então, a última palavra dele vai ser não nesse caso. Por isso que o versículo 3 diz: peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Quando você pede a Deus que responda se Ele vai com você nos seus planos, Ele abençoa mostrando o caminho e qual a real intenção que deve motivar você para que você avance nesse caminho. Retornando aqui na leitura, então no topo aqui da tela, entenda que devemos sim fazer planos, mas sempre saber que a resposta certa vem do Senhor. A resposta de qual o caminho certo vem do Senhor. Provérbios 16, o versículo 1, e também os versículos 2 e 3, como nós acabamos de ler agora. Agora, há alguns anos, ao fazer aniversário, eu fiz uma retrospectiva da minha vida, refletindo sobre minhas conquistas, erros, pontos positivos e áreas que poderiam ser melhoradas. Concluí que ainda tenho muito a realizar em Deus, mas prossigo firmemente, cada dia mais maduro e sensível à voz do Pai. Durante essa experiência, percebi como é importante olhar para o passado com a perspectiva correta
não preso ou desejando voltar para lá, mas sim para aprender com nossos erros e decisões que tomamos. Então, aqui nesse parágrafo, ele fala que fez uma avaliação a respeito das conquistas, dos erros, dos pontos positivos, do que ele poderia melhorar. E ele concluiu que ele tem muitas coisas para melhorar, mas ele olhou para o passado não para voltar ao passado, mas usar o passado como uma referência, como uma biblioteca, como um conjunto daquilo que ele já viveu para aplicar no presente, para que ele possa alcançar o futuro na direção de Deus. Então, o passado deve ser usado como uma referência, como uma biblioteca de experiências para corrigir as rotas do presente, olhando para o futuro, fazendo planos na direção de Deus. Então, saiba que seu passado não define quem você é. Deus sim. Talvez você fez muitas coisas erradas no passado. E talvez você pense, eu fiquei preso lá. Mas abandone o seu passado. Deus perdoou os seus pecados. Ele fez de você uma pessoa nova. E agora você pode, de maneira livre, seguir em frente. Deus define isso na sua vida quando você recebe a Jesus. Então, por isso, não olhe mais para trás com pesar, mas com gratidão, pois os processos que você enfrentou e venceu contribuíram para você ser quem você é hoje. Viva o presente com intensidade e siga em direção ao futuro que Deus preparou para você, pois com Ele ao seu lado, você pode ter a certeza de que o melhor ainda está por vir. A frase de hoje é: você não pode mudar o seu passado, mas tem o poder de mudar seu destino. Lendo mais uma vez, você não pode mudar seu passado, mas tem o poder de mudar seu destino. Hoje, você tem o poder de mudar o seu destino. Você que ouviu essa mensagem e ainda não aceitou a Jesus. Hoje é dia 24 de dezembro, é véspera de Natal. Talvez tenham dito a você que Natal é troca de presentes, é tempo do Papai Noel, mas tudo isso é uma invenção para trocar a visão daquele que é o autor principal da vida, que é Deus. Deus criou uma nova história, trazendo Jesus para a cena nesse mundo. Jesus é o protagonista, ele é o ator principal dessa história relativa ao Natal. Deus é o autor dessa história e Jesus é o protagonista, o ator principal que está sendo esquecido em muitas famílias, em muitas casas e por muitas pessoas. Mas hoje você tem a chance de aceitar a Jesus e receber a proposta do autor da vida, que é Deus, que enviou Jesus para que você receba Jesus e, em recebendo Jesus, tenha o perdão dos seus pecados e escreva uma nova vida a partir de hoje. Aceita Jesus nessa véspera de Natal, aceite esse relacionamento com o ator principal do Natal, tendo a partir de hoje uma amizade, olhando para a linha de chegada,
Para onde vai a sua vida no momento da sua morte? Então aceite a Jesus hoje. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. E me dá o teu Espírito Santo para te seguir hoje até o fim. Em nome de Jesus, amém. Hoje é o dia 358 de 365, faltam 7 dias para terminar esse ano. Desde o dia 1º de novembro, nós estamos convidando as pessoas a fazerem uma oração diária, pedindo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida, me dá livramento nesse fim de ano, me dá paz, me dá prosperidade, me dá união na minha casa e na minha família, derrama essas mesmas bênçãos sobre os 12 meses do ano que vem chegando. Faça essa oração agora e incentive as pessoas da sua família a fazerem também essa oração, para que elas tenham relacionamento direto com Deus, e separe momentos para que você faça a oração em união com a sua família. Que nessa véspera de Natal você tenha uma comemoração abençoada com Deus, acima de tudo, na frente da sua vida e dos seus familiares. Hoje a leitura bíblica é Provérbios, capítulo 27, e a palavra-chave de hoje é sobre o futuro. Que você olhe para frente, que você olhe para o futuro juntamente com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um vídeo que fala sobre Provérbios 27, para você que queira fazer essa leitura. Eu convido você também para fazer a leitura de Provérbios 24. Hoje é dia 24 de dezembro e aqui no canal, desde 2023, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios, se você nunca leu, tem 31 capítulos. Então, nesse mês de dezembro, nós temos exatamente 31 dias. Cada dia, nós estamos lendo um capítulo de Provérbios, o capítulo do dia. Então, nós vamos postar o capítulo 24 de Provérbios. Fica o convite para que você faça a leitura, mas quem quiser aqui ler Provérbios 27, que é a leitura bíblica do devocional hoje, eu vou deixar aqui no canto superior direito a leitura de Provérbios 27, que foi feita no dia 27 do último mês. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que nos convida a irmos em frente. Paulo escreveu essa carta para os filipenses, orientando-os sobre permanecerem firmes, olhando para a linha de chegada, que é a vida eterna, que recebemos pela salvação de Cristo Jesus em nossa vida. Queremos te agradecer porque o Senhor escreveu essa história, enviou o seu Filho, que morreu em nosso lugar na cruz e nos perdoou de todos os pecados. Todas as pessoas que já aceitaram a Jesus e aquelas que receberam agora na oração que foi feita nesse devocional, têm esse relacionamento que nos justifica dos pecados. Quando recebemos a Jesus, fomos justificados dos nossos pecados e recebemos a qualidade de filhos de Deus. Recebemos, junto com essa qualidade, o Espírito Santo que mora dentro de nós, que fala e revela para nós a vontade de Deus para podermos caminhar dia a dia conforme a direção e os planos que o Senhor reservou para cada um de nós.
também com a ajuda do Espírito Santo, nós temos vencido as batalhas, muitos sofrimentos. Muitos desses sofrimentos são batalhas internas de vencer a dependência do álcool, da droga, da pornografia, do adultério, da fornicação, da mentira, da corrupção, do suborno, da falta de perdão, da raiva, da amargura, do ódio, da porfia, que é a contenda, o conflito, a guerra, e a ira em relação aos desafios que enfrentamos ao longo do ano, ao longo dos dias. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda a passar por todos esses desafios e vencer a nossa própria carne, vencer esses sofrimentos que muitas vezes nós passamos. Às vezes são ansiedades e depressões. Eu não sei o que essa pessoa que ouve essa oração tem como desafio nessa véspera de Natal. Talvez perdoar algum familiar no jantar nessa noite, talvez dizer uma palavra amiga para alguém, ou vencer alguma coisa pessoal interna, mas o Senhor sabe, e eu peço que o Espírito Santo seja derramado de forma abundante sobre esse teu filho, sobre essa tua filha, para que consiga vencer esse sofrimento e passar por esse desafio e prosseguir na linha de chegada. Eu peço que o Senhor abençoe aos que aceitaram ao Senhor hoje, aos que reconciliaram, que se arrependeram, entenderam que precisam retomar o seu caminho. E que o Senhor venha abençoar esses próximos dias para completar esse ano e venha derramar novas sementes sobre os 12 meses do ano que vem chegando, derramando novidades, abrindo novos caminhos, mostrando com clareza para aqueles que estão em dúvida a respeito do futuro o que o Senhor reservou para elas. Então eu peço que o Senhor ajude a todos para que possam seguir em frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa palavra-chave de hoje, que fala sobre futuro, venha a ser um futuro de bênçãos, de prosperidade, de multiplicação, para que os seus filhos possam contar as grandes bênçãos, transformações, mudanças e também coisas que são sobrenaturais que o Senhor realizou na vida delas, e que o teu nome seja louvado e glorificado em tudo isso que o Senhor já começou a fazer a partir de agora e continuará a fazer na vida de todos os que confiam no Senhor e que obedecem seguindo a tua palavra, porque todos aqueles que confiam no Senhor e obedecem às suas orientações não se decepcionam, mas experimentam a sua bondade, porque o Senhor é sempre fiel. Nós te agradecemos hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tenha uma excelente véspera de Natal, que você faça o que o Espírito Santo colocou no seu coração nessa reunião, que você tenha uma grande harmonia, comunhão, amizade, perdão e uma ótima comemoração, colocando Deus na sua frente, seguindo em frente com Ele. Coloque sempre Ele em sua frente. Ele vai na sua frente e você deve olhar somente para Ele, sempre seguindo em frente. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga sempre em frente, que Ele está à sua frente. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.